Está começando o menor espetáculo da Terra. Que bela abertura! Hoje vocês não estão me vendo porque hoje a aula vai ser inteirinha escrita, um pouquinho diferente e basicamente é redes neurais na nutshell, porque a gente precisa fazer uma revisãozinha rápida de redes neurais, mais do que só o que tem na aula do card ali. Na verdade, é basicamente aquilo lá, só que feito de uma forma muito rápida de x minutos. X igual ao tempo que eu vou demorar para fazer esse vídeo, que eu ainda não sei quanto é. A ideia é partir do básico de rede neural para a gente conseguir chegar no que vai ser o assunto desse curso daqui para frente, que é Deep Learning. Então a gente vai começar lembrando aquela rede neural mais básica, aquela coisa baseada no Perceptron, né? Basicamente, o que eu tinha era, se eu tenho um conjunto de dados X, né, que tem o atributo 1, o atributo 2, o atributo 3 e assim por diante, até o meu atributo M. O meu perceptron é uma função que recebe todos esses caras aqui, então todos os meu m inputs, né, faz uma soma, só que essa soma é ponderada, porque eu vou ter um peso para o valor do primeiro atributo, um peso para o valor do segundo atributo, um peso para o valor do mésimo atributo. Essa soma, né, além desses atributos, recebe um bias, tá? Isso aqui vai ter a ver com o quanto que eu quero usar para ativar, mas a gente já chega lá. E aí, isso aqui vai para uma outra função, que é uma função de ativação desse cara. E aqui sai um y estimado, que é um y chapéu, para aquele exemplo de entrada ali, beleza? Então, o que isso aqui está fazendo, né? Eu faço essa soma ponderada por esses pesos aqui, e isso aqui vai me dar, depois de uma função de ativação, um determinado y. Eu estou pensando que eu quero uma saída que seja 0 ou 1, ou pelo menos alguma coisa entre 0 e 1, tá? Então, a gente falou que essa função de ativação aqui, a gente falou lá naquelas aulas do outro curso, né? Que isso aqui comumente é uma sigmoide, tá? Mas só que a gente estava falando de redes neurais historicamente falando, né? E esse que é o ponto da aula de hoje. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa entender, né? Precisa lembrar. O que é sigmoide? Bom, a sigmoide é aquela função que eu tenho o valor aqui, né? Da minha função, que vem que no caso ali é o somatório, né? Dependendo do que está vindo para mim, a minha sigmoide ela sai zero, alguma coisa, né? Menor que zero aqui, aí ela dá uma aumentada e faz isso aqui, e aí ela vira 1 daqui para frente, certo? Então aqui é zero e aqui fica 1. Lembrando que eu posso substituir toda essa coisa aqui por uma álgebra linear simples, né? Então o meu somatório ali, na verdade, ele é a multiplicação dessas matrizes aqui, então na verdade é um vetorzinho linha, onde eu tenho os valores dos meus atributos, pelo meu vetor coluna dos meus pesos, né? Então eu tenho peso 1, peso 2, e eu vou até o meu peso m. O resultado dessa função aqui, eu aplico então ali a minha função de ativação, que nesse caso é a sigmoide do meu somatório ali, mais o bias, né? Mais o meu bias. E beleza, isso daqui era o perceptron, né? Era a rede neural mais simples que tem. Então, uma vez que eu tenho essa rede neural aqui, tenho esses pesos, etc., quando chega um novo exemplo aqui, ó, na minha entrada, que tem esses valores de atributo, eu passo ali na rede neural, faço essas continhas aqui, e o resultado que der aqui, ó, esse y chapéu, eu falo, olha, eu acho que o seu exemplo é da classe 0 ou da classe 1, tá? Isso se for classificação. Então, se ele estiver mais perto do 1, eu falo que é 1, se ele estiver mais perto do 0, eu falo que é 0, redondo. Se for alguma coisa de regressão, né, eu falo, o seu valor estimado é tanto. Então, por exemplo, se cair aqui, né, vai ser, sei lá, vai ser um 0, não sei quanto dá isso aqui, 0,40, tá? Mas pode ser multiplicado por alguma outra coisa, porque a regressão eu fiz um squeeze aqui, né? Eu peguei todos os valores do meu universo e joguei eles para entre 0 e 1. Guarda isso porque é importante. Mas como é que eu consigo essa tal dessa rede neural aí, né? Então a gente precisa fazer um treinamento. Vamos lembrar como é que é o processo de treinamento disso. Então eu tenho lá o meu conjunto de dados, tá? Então no meu conjunto de dados eu pego o exemplo J aqui, eu passo para a minha rede, tá? Então a minha rede basicamente
é um conjunto de pesos, tá? Ou parâmetros. Então eu vou escrever aqui ou parâmetros. Beleza. Isso daqui então, né, a minha rede, o que ela vai cuspir aqui para mim, né? Na verdade, são os pesos então que eu tenho ali e o meu bias, tá? Que eu vou chamar de BJ, para o meu exemplo J. E aí eu tenho aquela função que eu falei lá, que é aquela somatória, que na verdade eu aplico uma função de ativação aqui. Ficou bem ruim isso, né? Então eu tenho aquela minha função de ativação aqui, né, que vem do somatório ali, etc. E eu jogo para cá um y chapéu para o meu exemplo J. Além disso aqui, no meu conjunto, pensando em classificação, né, pode ser regressão também, eu vou ter um valor, então tem que ser supervisionado, né, o que eu estou falando. Eu vou ter um valor esperado aqui, classificação seria um rótulo, né. Isso aqui também é um valor de entrada, mas não ali para minha rede neural, e sim para cá, para um cálculo do meu erro. Tá? Então aqui eu vou calcular uma funçãozinha de erro. A gente não vai discutir muito isso, porque na verdade isso aqui também vai ser chamado de custo, né? Essa funçãozinha de custo aqui, ela vai ser discutida ao longo do curso. Mas o que importa ela é, de alguma forma, uma comparação entre o y chapéu e o y. E aí, dado esse erro, eu retorno alguma coisa aqui, ó, para a minha rede neural, para ajustar os pesos, beleza? Então, ajuste de parâmetros ou de pesos da minha rede. E lembrando então que isso aqui, na verdade, é um conjunto de dados, né? Então eu vou passando exemplo por exemplo aqui para minha rede. Exemplo por exemplo, mais ou menos, né? Porque se eu passar um exemplo de cada vez, eu passo um exemplo, calculo meu erro, reajusto o parâmetro. Passo outro exemplo, erro, ajusto o parâmetro. O que vai acontecer é que eu estou fazendo um processo de treinamento estocástico. Só que eu também tenho a questão de passar todos os exemplos de x, né, com rótulo aqui esperado, calcular o erro médio para todos esses caras e ajustar o parâmetro uma vez só. Esse cara é chamado de treinamento em batch. Mas também eu posso fazer alguma coisa no meio, tá? Que são os mini batches. Os mini batches, faltou um i ali, hein? Os mini batches, basicamente o que eu faço são batches de subconjuntos do meu conjunto de dados. Então, ao invés de passar, sei lá, se eu tenho 1000 exemplos aqui, eu faço um mini batch de tamanho 100, eu passo primeiro 100, calculo o erro, ajusto. Os próximos 100, calculo o erro, ajusto e assim por diante. Beleza? Então é desse jeito que a gente vai ter esses pesos aqui variando, e aí finalmente lá, eu vou ter os meus pesos já ajustados para o meu conjunto de dados. E aí eu posso fazer usar o Perceptron lá do jeito que eu falei para vocês, tá? Cada vez que eu termino todos os meus N exemplos, eu chamo isso aqui de uma época de treinamento. Eu posso treinar por várias épocas, tá? Isso aqui vai convergir ou não, isso aqui pode dar overfitting, isso é discussão que a gente já teve em aula de rede neural, mas a gente vai continuar tendo, porque são coisas importantes, tá? Uma vez que a gente entende o processo, a gente tem que lembrar como é que faz para eu calcular, né, fazer esse ajuste de parâmetros. Então, o késimo parâmetro, por exemplo, J, na época T, ele vai ter um delta, né, uma diferença aí que vai ser utilizada para o meu treinamento. Esse cara, ele é igual um learning rate, tá? Então, uma taxa de aprendizado, vezes um cálculozinho que eu já vou entrar aqui, que tem a ver com a tal da loss function, tá? Mas isso aqui no tempo, né, nessa mesma época, e tudo isso aqui multiplicado lá pela entrada na minha época, beleza? E aí, esse peso para a próxima época, né, esse mesmo W aí, só que na época T mais 1, isso aqui é um T, pronto. É igual, então, o peso que esse cara tinha na época T, mais esse delta, que eu acabei de calcular lá em cima, tá? O ponto principal é o que é esse errinho aqui, ó. Isso aqui varia um pouquinho, tá? Depende da minha aplicação, depende de que tipo de dado eu estou utilizando. Mas
né? Normalmente eu posso fazer um erro que é simplesmente um cara menos o outro, né? O y menos o y esperado, posso colocar ele ao quadrado, enfim. Vou colocar um jeito aqui, né? Uma coisa importante que eu tenho que fazer. Eu tenho que minimizar esse erro, tá? E aí, no meu exemplo aqui hoje, né? Minimizar esse erro significa minimizar meio sobre o somatório. Aqui não é aquele sigma da função lá, tá? É o somatório no bet, ou se eu estiver fazendo só um estocástico, tá? É o somatório dessas diferenças aqui ao quadrado. Para minimizar esse cara, eu uso o gradiente descendente. O gradiente descendente é aquele algoritmo que eu pego lá, imagina que eu tenho uma função assim convexa, é como se eu estivesse tentando jogar uma bolinha aqui para ela ir para o meio, né? Eu vou calcular uma derivada, aí essa derivada dá para mim qual que é a direção, para onde que eu tenho que ir para minimizar, né? Então isso aqui é o custo da minha função, né? É aquele meu erro. Então, o meu gradiente vai falar assim, ó, você tem que ir para lá, cara. Aí eu vou para lá, caio aqui. Ah, você tem que ir para lá, cara. Eu vou para lá e caio aqui. E aí eu vou fazendo isso iterativamente até eu chegar aqui no meu mínimo, tá? No mínimo do custo. Beleza, guarda isso mais um pouquinho que eu vou expandir essa rede neural um pouco. Então, enquanto eu estava usando um neurônio agora, então eu continuo tendo, né, vários inputs aqui. Deixa eu fazer eles. O Diego da edição vai dar uma acelerada. Então essa minha camada de input aqui, né, que eu tenho o meu vetor x, tá? Esse vetor x aqui são aqueles valores x1, x2 e assim por diante. Quando eu tenho um único neurônio aqui, e aí eu faço como eu estava fazendo até agora, né, eu tenho uma certa limitação nessa função que vai sair daqui. Eu não consigo aproximar muitas funções, que é o objetivo do aprendizado de máquina, né? Então uma coisa que a gente faz é colocar mais camadas. Eu vou dar como exemplo aqui uma rede que tem uma camada intermediária e ela é completamente conectada. Esse é aquele momento que depois de eu acelerar, eu poderia até ter colocado uma música cômica, provavelmente, mas eu paro para dizer o seguinte: quando eu falo que uma rede é completamente conectada, eu quero dizer que cada neurônio na entrada tem uma conexão com cada um dos neurônios da próxima entrada, tá? Esses caras aqui, ó, né, a gente vai chamar de sinapse, aqueles pesos eu vou chamar de peso sináptico, tá? Todos eles têm um peso aqui. Então esse daqui, ó, é o peso 1, daqui que vem aquele K lá, tá? Para o neurônio 1, e assim por diante. Esse aqui é o peso 3 do neurônio M. Esse neurônio de input que é, meu valor aqui é o XM, tá? Aí a mesma coisa eu posso colocar aqui para o final. E lembrando também que eu posso ter quantos neurônios eu quiser no final agora. Eu vou colocar um só, pensando que eu ainda quero algum valor entre 0 e 1. Aí aqui agora as coisas mudam um pouquinho, tá? Então eu tô pensando que esse neurônio aqui eu já estou saindo com um Y chapéu, né? Já com a função de ativação funcionando aqui para ele. Aí os cálculos que eu vou ter vão ser iguais, tá? Só que a diferença é que agora aquela multiplicaçãozinha de matriz, né? Deixa eu colocar os pesos aqui antes, né? Porque eu vou ter uma matriz de pesos. Então lá para o primeiro cara, eu vou ter o peso 1 que vem do x1, eu vou ter o peso 2, aliás, eu vou ter o peso, desculpa, 1 para o meu neurônio 1 da segunda camada, que vem do x2 e assim por diante. Assim como eu vou ter o peso que vai para o segundo neurônio do 1, segundo neurônio do x2 e assim por diante até o xm, né? E idem aqui o cara que vai para o terceiro neurônio. Aí eu multiplico esse cara aqui agora pelo vetor coluna de x1, x2 e assim por diante até o xm, tá? Aí eu vou fazer aquela mesma coisa de passar uma função de ativação aqui, de somar o bias e etc. Beleza? Isso daqui vai me dar todos os valores dessa camada aqui. Na verdade, o que ele vai fazer é dar todas as saídas dessa camada. As saídas dessa camada estão aqui, né? Ó, essa daqui, essa e essa aqui. Esses caras vão ser o input para essa última camada. E essa última camada vai fazer de novo uma multiplicação de matriz desse tipo. Essa representação matricial ela é bem conveniente para implementar.
Só que aí a gente tem um problema aqui, né? Eu acabei de falar para vocês como é que eu faço a fase feed forward. Então é a fase feed forward aqui, ó, FF. Essa fase consiste em eu pegar esses caras, né? O input aqui, o X, passar para a próxima camada, os valores aqui eu passo para a próxima camada e os valores aqui eu calculo um Y chapéu. Beleza. E aí com esse Y chapéu eu já sei, né? Fazer classificação, regressão, etc. usando ele. Só que, para fazer o treinamento, do jeito que eu mostrei para vocês até agora, eu sabia o erro aqui desse último neurônio, e aí eu mudava os meus pesos. Então, eu sabendo o erro aqui, ó, eu só sei calcular, refazer os meus erros que estão aqui, ó, entre a camada, que a gente chama de camada intermediária, e a camada de saída. Qual que é o problema disso? O problema disso é que eu preciso saber o erro da minha rede toda, né? Porque eu preciso retreinar também esses pesos que estão aqui. Então eu tenho uma outra fase que eu faço o backpropagation. Então é o backpropagation. O backpropagation consiste em eu determinar como é que eu vou calcular esses erros aqui. Assim, eu posso dizer simplesmente que esses pesos aqui, né, eles são dados pelo erro desses neurônios. Esses neurônios, eles são dados pela soma dos erros ponderados por esses pesos sinápticos. Então, eu vou fazer com o cursor, né? Então, o erro desse neurônio aqui, ele é dado pelos erros da próxima camada ponderados pelos pesos sinápticos. E assim vou fazendo para trás. Então, o erro desse neurônio, ele é dado pelo erro desse vezes esse peso, mais o peso desse vezes esse peso, mais o peso desse vezes esse peso. Até aí tudo bem. Mas o ponto é que, na verdade, o backpropagation ele é dado por um pouquinho de brincadeira na derivada aqui do erro. Então, uma vez que isso aqui pode mudar, eu tenho que ter um algoritmo que vale para qualquer coisa, né? Então, é a derivada do meu erro. Então, eu faço DE por DZ, né? D, DZ. Esse Z aqui, eu pus o Z aqui só para facilitar, que na verdade o Z é aquela soma, aquele sigma. Nossa, meu Deus do céu, que letra horrível. É aquele sigma lá do começo, tá? Então é a soma antes de eu passar a função de ativação. E aí, na verdade, o que eu estou fazendo, meu backpropagation, é baseado em calcular o erro aqui pela derivada e fazer uma regrinha da cadeia para trás, tá? Só que sem ficar rodando a regrinha da cadeia de fato. Mas nada aqui é realmente uma novidade para vocês. Só tem um problema. Eu achei que foi importante eu dizer que é derivada. Na verdade, eu achei não. Eu planejei que eu ia falar sobre derivada. Por quê? Vamos pensar de novo na minha sigmoide. Então eu tenho aqui meu eixo x. Aqui é meu zero, tá? Eu não sei se eu coloquei isso lá no primeiro desenho. E aqui eu tenho o meu eixo do custo. Então, dependendo da entrada, né? Eu vou ter aqui um custo. Então, se eu for usar uma sigmoide, ela é um negócio mais ou menos assim, né? Ela vem bem perto do zero, ela dá uma crescida, e aí ela vai lá e dá uma estabilizada no 1, e aqui era para ser reto, tá? Então aqui é o 1 e aqui é o 0. O problema é o seguinte, quando eu faço a derivada disso aí, a derivada desse cara tem um valor mais ou menos assim. Vou fazer num verde aqui, espero que eu não consiga enxergar. Então a derivada ela vem num negócio assim, ó, ela vem aqui perto de zero, ela dá uma subida, acompanha, só que aí ela cai aqui de novo e vira zero de novo, tá? Uma corcovinha mais ou menos assim. Então essa daqui é a derivativa lá, né? Essa aqui é a derivada, vai dar esse valor aqui, tá? Qual que é o problema disso? Conforme eu vou passando sigmoide atrás de sigmoide, a tendência é que essa derivada vai indo para as pontas. Ir para as pontas significa que os meus valores começam a ser zero. Então eu estou numa camada passando um erro sei lá, um erro ali que é 0,47. É um número, eu estou chutando, tá? A tendência é que para a camada anterior ele vai diminuir. E para a camada anterior vai diminuir mais. E para a camada anterior ele vai sumir. E assim por diante, tá? Isso daqui é chamado de vanishing gradient, ou desaparecimento do gradiente. Existe um teorema chamado Teorema da Aproximação Universal, que ele diz que você, com uma rede neural, com uma camada, então algo do tipo isso aqui, né? Você tem vários neurônios lá, etc. Tá? Uma rede neural com uma camada intermediária, você consegue aproximar qualquer função. Olha que coisa mais bonita! Qualquer função pode ser aproximada por isso.
Então, de novo, esse aqui é o teorema da aproximação universal. Qual que é o problema? O problema é que esse teorema fala isso, mas ele não fala qual que tem que ser o tamanho da camada intermediária. Ele não fala quanto tempo eu demoro para treinar essa rede neural, então quantas épocas, etc, eu vou precisar. Ele não fala nada sobre complexidade para relacionar com essas duas coisas anteriores, tá? Então, se eu tiver uma função muito simples, isso aqui é verdade. Se eu tiver uma função muito complexa, esses caras começam a estourar, né? Eles começam a crescer, crescer, crescer. Não existe um limite para essas coisas, teórico pelo menos. Mas o que acontece é, quando eu coloco mais camadas, eu consigo mais funções complexas. Então eu aumento a camada, consigo mais funções complexas com menor tempo, de menor custo, né? Tanto de tempo quanto do tamanho da minha rede. O problema é que quando eu junto isso com o problema do Vanishing Gradient, o que acontece é, eu não consigo aproximar qualquer função. Porque se eu tenho que crescer muito a minha rede em camadas, né? Então em número de camadas, eu vou cair no problema do Vanishing Gradient. E aí eu não vou conseguir aprender nada. Se eu não crescer em camadas, eu não sei nem quantos neurônios eu tenho que pôr aqui. Na verdade, isso aqui pode estourar e pode ficar muito mais complexo do que se eu estivesse colocando camadas. A moral da história é que, para a gente realmente aproximar qualquer função, que é o que esse teorema da aproximação universal nos deixa aí de expectativa, a gente tem que fazer algumas coisinhas. A gente tem que mudar quais que são as minhas funções de ativação e outras cocitas más. E é aí que entra o tal do Deep Learning. E com esse tal de Deep Learning, a gente consegue funções mais complexas, que significa que a gente consegue lidar com dados mais complexos. E aí é que entra o legal do Deep Learning e por que isso está tão na moda. Então eu consigo lidar com dados não necessariamente estruturados e assim por diante. É isso. Até a próxima.